Boa noite, gente! Estamos aqui com mais um podcast do Pode Vir com o quadro Sempre Fé Meninas. E hoje eu trouxe para vocês um tema que Deus tem falado comigo há uns 2 dias atrás. E é muito necessário a gente falar desse tema, conforme tudo isso que a gente vem vendo, muita correria do dia a dia, então é por isso que eu já deixo recado para vocês. Coloquem aqui nos comentários o nome de todos os seus amigos, independente da idade, do gênero, porque nós vamos falar sobre a grandeza de Deus, sobre o nosso Deus de detalhes. Eu vou deixar um tempinho para vocês irem compartilhando. Copia o link aí e já manda para os seus contatos no WhatsApp, que eu vou fazer o mesmo. Compartilhei aqui. Vou deixar uma enquete para vocês. Eu queria muito que vocês comentassem, dialogassem comigo através dos comentários, contando a experiência de vocês em relação a esse tema. Você tem prestado atenção em cada detalhe da sua vida? Você já parou para observar em tudo ao seu redor, além das suas atividades diárias? Isso é muito importante. Então, nessa oportunidade, eu vou ler o comentário de vocês a respeito dessa experiência. E, gente, vocês têm que perceber que Deus, Ele é grandioso. E Ele está em todos os lugares, O tema de hoje, com tudo que eu tenho passado, né, que vocês já vão entender o porquê que eu não estava aqui semana passada. Quem fez o Sempre Femininas foi a Larissa. Não estive presente por motivos de saúde, eu estava internada, mas vocês já vão saber o porquê. Mas assim, Deus já vinha falando no meu coração antes mesmo de eu estar internada, nessa questão dos pequenos detalhes, sabe? Na presença dele, através de tudo, das ações, através da natureza principalmente. Vocês já pararam para observar a natureza de maneira assim bem sutil e plena? Deus, ele tá em todo lugar, certo? E antes dele criar o homem e a mulher, ele criou primeiramente a natureza. Então, pode-se dizer que a natureza para Deus é muito significativa, né? Tem um pedaço de Deus, além de estar no homem e na mulher, também tem um pedaço de Deus na natureza. E, gente, é lindo se você parar para observar. Então, quando a gente para observar a natureza em si, fica muito mais fácil da gente identificar Deus nos outros aspectos da nossa vida, os outros detalhes, porque a nossa vida, o nosso dia a dia é muita correria, né? Dificilmente a gente vai parar para ver a flor que a gente coloca ali em cima da estante, apesar de ser linda, maravilhosa, a gente não tem tempo para parar e observar aquilo, mas é necessário, e a palavra de Deus implica isso a gente, da necessidade da gente parar, observar, porque através da observação das coisas mais simples, né, e sutis, a gente consegue então ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus através do mover do Espírito Santo. Então, vocês já pararam para observar as flores? No programa anterior, terça-feira passada, a Maria Eduarda apresentou pela primeira vez aqui o programa para vocês. E ela trouxe a experiência que ela teve de quando ela estava passando por um momento difícil, né, que era a depressão, e ela parou para observar a natureza. Então, esse tempinho que ela tirava fez com que ela fosse melhorando, saindo desse cativeiro de tristeza, sabe? Dessas emoções que deixavam ela parada na vida, de não conseguir enxergar a beleza. Mas ela ressaltou aqui para vocês que ela parava, observava e ela começava a fazer a devocional dela. Eu não me lembro se ela
mencionou que era na frente de uma árvore, num lugar assim florido. Então, essa conexão através da natureza era um momento dela se conectar com Deus através da natureza, através dela parar ali, olhava as flores. E ela até falou que o devocional dela ela faz com canetas coloridas. Então ela começou a conseguir enxergar a beleza naquilo que é simples, né? Você olha para uma folha. Se olhar assim de qualquer maneira, de a grosso modo, você não vai enxergar a beleza da folha em si, mas a folha ela tem detalhes. As flores têm detalhes, tudo tem detalhes. Esses detalhes eles foram criados pela mão de Deus, ainda mais voltado, partido por algo assim natural, né? Que a natureza foi criada por Deus. Não é como você olhar para um notebook, não são bens, não são coisas materiais, são coisas reais. Então, quando eu tava vendo o podcast da Maria Eduarda, só confirmou mais ainda no meu coração de trazer esse tema para vocês. Porque é uma coisa simples, né? Ela parar, observar a natureza e fazer ali o devocional dela. E isso, uma atitude tão simples, tão singela, fez com que ela saísse do quadro depressivo. Então eu queria que vocês observassem aqui um vídeo que a produção vai colocar para vocês sobre o florescer das flores. É muito lindo se você parar para observar, gente. Pare e observe. É muito magnífico. A flor, ela tá fechadinha, aí ela abre e ela já sai toda pronta, toda desenhada com aquelas tonalidades, e todas as tonalidades se juntam assim de maneira encantadora. Não tem como alguém virar pra... Sério, se alguém virar pra mim e falar assim, nossa, eu não vejo beleza numa flor, essa pessoa não tá bem não sei. Então, qual é a função das flores? Né? Tudo que Deus faz é lindo, é belo. E qual é a função das flores? Vou ler aqui para vocês. A função primordial das flores é a produção de sementes para a transformação de novas plantas, garantindo a sobrevivência das espécies, no caso da espécie daquela flor. Assim, a flor ela é responsável pela reprodução das plantas em si, de modo geral. Então, a flor, além da sua beleza, né, encantadora, qual é a função dela? Simplesmente fazer com que aquela espécie dela não morra. É a reprodução. Simplesmente assim. Ela produz, aí tem lá o pólen, tem lá a sementinha, cai na terra e floresce tudo de novo. E então, assim, se você for parar pra observar, é uma utilidade muito necessária, porque imagina só, se acabar a espécie se acabar a flora, gente, se acabar todas as plantas, as árvores, e o oxigênio vai respirar como Jesus. Então, além da beleza, a gente tem que ter essência. As flores, elas trazem isso pra gente. Então, a gente tem que prestar atenção nos detalhes dessa maneira também. Não somente nos detalhes físicos, externos, mas também o que aquilo agrega, né, pro meio ambiente, o que aquilo agrega pra nossa vida, né, como um todo. E lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, se todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus, Deus não é qualquer coisa, ele é um Deus de propósito. Ele é um Deus que tem objetivos. Então, se tudo foi criado por ele, tudo foi criado com algum propósito e com algum objetivo. E as coisas que acontecem terrenas também têm uma justificativa, também tem um porquê. E a gente tem que prestar atenção também nestes detalhes. Além de você olhar para a natureza, além de você prestar atenção no externo das pessoas, é importante que você perceba os detalhes através das ações do outro e também da nossa, e também do conjunto, o que acontece ao nosso redor. Entender que Deus trabalha também e opera nos momentos difíceis da vida. Não é só nos momentos bons, não é só através da beleza de uma flor, através de uma comemoração, de uma conquista, de uma vitória. Não, é também nos momentos da adversidade, da tristeza, da dor. Então, olha só. Vou deixar aqui uma explicação para vocês de um testemunho real, né, de uma história real de superação e de perseverança a respeito de uma transformação
através de um processo muito dolorido que a águia, ela passa. A águia, né, por exemplo, ela se renova através de um processo muito doloroso, que dura cerca de 150 dias. Então imagina só, às vezes a gente passa por adversidades que duram o quê? Uma semana, um mês? Não sei. Às vezes uma vida inteira? Sim, mas tudo depende da nossa atuação. E há momentos da nossa vida que é necessário que a gente passe por tal processo. Então, eu vou contar pra vocês brevemente aqui, senão vou estender muito meu testemunho. Como eu disse, na quarta-feira eu fui pro hospital, estava me sentindo muito mal, estava com hemorragia, descobri que estava com dengue hemorrágica e tive que ficar internada. Na verdade, os 2 primeiros dias eu fiquei em observação no leito da Santa Casa, esperando liberar um quarto para minha internação. Então, nesses 2 dias, a igreja toda se mobilizou para estar orando por mim, eu orando, todo mundo orando, e a gente clamando para que isso cessasse, porque assim, a hemorragia estava tão grande que eu não conseguia ficar de pé. Então, eu só fui pro hospital porque eu quase desmaiei tomando banho, então foi necessário que eu fosse, né? É óbvio. Então, é questão de saúde, a gente tem que entender que tem tempo para se cuidar também. Então, eu cheguei lá, fiquei o primeiro dia lá, fiz os exames, minhas plaquetas estavam caindo. No segundo dia, aí no primeiro dia o médico deu muita medicação pra mim, não tava surtindo efeito. A medicação era pra cessar o sangue, não surtia efeito. Aí o médico chegou em mim e falou: olha, Tainá, a gente vai parar de te dar o medicamento, porque vai mexer demais com o seu organismo, com o seu intestino, né? E você vai começar a se sentir mal, então vamos parar com o medicamento. Ok, parou com o medicamento, eu passei o segundo dia inteiro sem a medicação. E aí, na madrugada, foi um pouco antes da madrugada, foi na parte da noite, uma pessoa convidou eu pra fazer uma oração à meia-noite. E eu fiz essa oração com essa pessoa de apenas 7 minutos. E fui dormir. Chegou o dia seguinte, eu acordei e eu fui no banheiro. Não tinha uma gota de sangue. Eu estava com hemorragia, eu estava soltando um pouco de sangue pelo nariz. Saiu bem pouquinho pela gengiva. Na minha garganta chegou a sair um pouco também. E eu estava com hemorragia vaginal. E aí, nesse dia que eu fui pro banheiro, nessa manhã, não saiu nenhum sangue. E eu fiquei assim, Jesus, meu Deus, que maravilha. Só que assim, antes dessa pessoa me convidar pra fazer essa oração, eu já tinha falado com Deus. Falei: Deus, poxa, a igreja inteira orando, eu orando, o médico dando a medicação pra cessar o sangue, o que falta? O que falta mais? Aí, após essa pessoa me convidar pra fazer oração, e após eu ir no banheiro pela manhã e ver que o sangue tinha estancado, Deus falou pra mim: são os detalhes, são os pequenos detalhes. Não é que Deus não estava escutando a minha oração, a oração do pessoal da igreja. Não, Deus estava escutando, Deus estava guardando aquilo. Mas Deus queria agir nos pequenos detalhes. Então foi nesse detalhe que Deus me curou dessa hemorragia. Então, acabou, saí do banheiro, né? E aí eu encontrei com o médico, eu falei: doutor, então, mentira, eu falei com a enfermeira, a chefe lá. Falei: olha, o sangue parou? Ela: o sangue parou? Sério? Sério, o sangue parou? Aí ela: nossa, eu vou avisar o médico. Fui lá, avisou o médico. E eu lá, né, quietinha. Aí eles vieram fazer mais um exame de sangue pra ver se as minhas plaquetas tinham subido. E aí o médico falou: olha, Tainá, suas plaquetas subiu. Os seus glóbulos vermelhos também subiram. E já que não está tendo sangramento, a gente vai te manter aqui e vamos te levar sim pra internação, porque você perdeu muito sangue, então não posso te liberar. Aí eu falei: meu Deus, eu quero ir embora. Eu já tava maravilhosamente bem, poxa, não tava tendo sangramento, tava tudo ok. E eu até falei com meu pai, falei: pai, eu quero muito ir embora, eu já pedi pro médico ir embora, será que eu posso assinar pra que eu saia? Porque eu queria muito vir pra igreja, gente, queria muito vir pra igreja. E outro detalhe, eu estava desde o ano passado esperando fazer uma apresentação num evento de música gospel. Então, eu fui internada na quarta, eu queria sair na sexta-feira para conseguir vir para a igreja, e no sábado, que era a apresentação, eu consegui me apresentar. Só que meu pai virou para mim e falou assim: filha, você tem que perceber que são os cuidados de Deus na sua vida, são os detalhes. E se eles querem te levar para a internação, que eu seria transferida lá para o Frei Galvão, é Deus cuidando, é Deus te colocando ali. Então, ok, eu escutei meu pai.
entendi a vontade de Deus pra minha vida e o médico chegou e falou, Tainá, mesmo assim, mesmo você estando super bem, que aparentemente você tá, a gente tem que te transferir pro Frei Galvão, pra internação. Então eu fui. Eu fui, se não me engano, foi no sábado, né? Fui no sábado, e aí eu fiquei lá sábado, achando que ia ser dispensada no sábado, porque na sexta-feira à noite o médico falou pra mim, passa essa noite lá e de sábado de manhã o médico te libera. Chegou sábado de manhã, eles vieram fazer exame de sangue. E, gente, tudo nesse meio tempo que eu tô falando pra vocês, né, de madrugada eles vinham, tirava sangue 2 vezes. Então, assim, pra mim foi um processo muito doloroso. Eu tava dormindo, a minha veia estourou. Aí eu acordei com muita dor, a enfermeira veio, trocou pro outro lado. Então, assim, essas coisas doem. São pequenas coisas, mas pra mim foi um processo doloroso. Mas, detalhe, foi um tempo que eu percebi que eu precisava ter ali pra eu fazer minha devocional. Porque mesmo estando lá, né, eu não deixei de ler a Bíblia, eu não deixei de orar. Então, quando eu cheguei no quarto de internação, tinham mais 3 senhoras que estavam com dengue lá internadas também. E aí, elas estavam todas nos leitos dela, né, nas caminhas. Aí eu olhei pra minha caminha lá no canto. Jesus amado, minha caminha não tinha nem travesseiro. Aí eu falei, amém, Deus, eu tô aqui é por algum propósito. Aí tava lá as senhorinhas, estavam com acompanhantes. Aí, enfim, eu percebi que na manhã seguinte, na manhã do sábado, a luz entrou pela minha janela do sol e eu era a única que estava com a caminha debaixo da janela. Então foi aquele detalhe que também Deus me pegou, porque fazia muito tempo que eu não olhava assim, sabe, pro horizonte, e via o nascer do sol, o pôr do sol, e olhava a natureza, e olhava, tinha uma árvore assim na frente, toda florida. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, porque eu fazia devocional em casa, sentada na mesa, né? E eu não tava tendo a sensibilidade de entender a importância de parar, que nem a Maria Eduarda fazia, né? Que nem ela contou aqui pra vocês na terça-feira, de parar e fazer devocional olhando pra grandeza de Deus, né? Pra natureza. Então eu consegui, eu entendi, nossa, Deus, eu sei por que eu tô aqui. E eu fazia lá minha devocional, olhando pro sol e olhando pra natureza. E isso pra mim foi muito bom, Deus falou muito comigo. Então, às vezes, a gente não entende do porquê que a gente tá passando por esse processo, né? Eu questionava, poxa, tô aqui, já tô bem, queria ir embora. Mas não, Deus falava, espera mais um pouquinho. Aí eu fiquei lá o sábado, eu lendo a Bíblia, as outras senhoras, outro detalhe, as outras senhoras começaram a conversar sobre a presença de Deus. E eu fingia que eu tava ouvindo nada, porque elas estavam conversando com as acompanhantes dela, que eram os familiares. Aí, uma até falou assim, nossa, olha lá, tão nova, né? Tadinha, mas ela tá com dengue hemorrágica, mas nossa, olha só, ela tá pegada ali à palavra, tá orando. E a gente tem que ir pra igreja, viu? Aí a acompanhante falava pra ela, a gente tem que ir pra igreja, a gente tem que orar. Poxa, receber oração nunca é demais. Eu totalmente lá quietinha, né, na minha aqui. E assim, gente, eu sei do porquê que Deus me colocou lá. Além dele querer ter essa conexão comigo, através da natureza, através do momento, eu sei que ele queria também me usar como referência para a vida daquelas pessoas que estavam lá. Porque lá entrava o enfermeiro, entrava médico, e todo mundo quando entrava e via que eu estava lendo a Bíblia, olhava 2 vezes. Porque é uma coisa que você não se vê, né? Você entra lá, por exemplo, eu era a única que estava lendo a Bíblia. Então você entra num ambiente hospitalar, num leito, numa UTI, numa internação, você não vê as pessoas orando, você, assim, elas próprias, pegando a Bíblia, sabe? Você não vê, é difícil. Então eu creio que Deus queria me usar como referência ali para abençoar aquelas mulheres, aquelas senhoras que estavam lá, aquelas pessoas, e também para que de alguma maneira ele, né, tocasse no coração delas através dessa minha atitude. E tem algum comentário antes de eu continuar aqui o meu testemunho? A Fernandinha, para tudo há um propósito. Realmente, Fernanda, eu, né, só venho tendo a certeza de que Deus tem um propósito em tudo. Como eu disse para vocês anteriormente, nos dias bons e também nos dias maus. Então, todos esses pontos são detalhes, além da natureza, além da beleza da criação de Deus, os detalhes que eu falei para vocês de início, de você ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo ao seu redor. Quem são as pessoas, qual é o movimento das pessoas, qual é o seu propósito ali naquele lugar. Então, quando eu orei, quando eu vi que eu estava ali
com a certeza de que Deus queria me usar de alguma maneira, mesmo que eu não falasse nada ali com ninguém, né? Apesar de eu ter conversado, eu orei por aquelas senhoras, mas mesmo que eu estivesse só ali, fazendo nada, eu sei que Deus já estava me usando como referência, né? Só que a gente tem que cumprir com o nosso ID. Então a gente tem que deixar Deus usar a gente, independente do lugar que a gente esteja. Então, fui liberada no domingo, após o almoço, e até no domingo de manhã, no qual eu precisei, que eu estava lá, foi necessário ficar. Porque, assim, existem pessoas que vão visitar quem está internado, né? Então, entrou pessoas lá diferentes que olharam o ato meu, que eu estava lendo a Bíblia domingo de manhã. Então, assim, eu senti muito de não poder estar aqui, senti de não poder ter feito podcast semana passada, de não poder ter vindo nos cultos, que eu faltei na sexta e no domingo. Só que eu criei todo momento que Deus estava comigo e que esses pequenos detalhes, a minha internação 2 dias a mais, depois de ter parado o sangramento, depois de eu ter ficado bem, foi necessário. Inclusive, olha só, às vezes a gente está passando por esses períodos e o diabo, ele tenta colocar dúvida no nosso coração. No sábado, eles me pediram para fazer um teste de urina. E eles não tinham pedido isso antes, né? Achei estranho. Mas, amém, fiz. Quando eu fui fazer o teste de urina, isso na sexta, meu sangramento já tinha cessado, né? Na quinta, de quinta pra sexta tinha cessado. Aí, no sábado, pediram pra eu fazer o teste de urina. Eu fui fazer o exame de urina e aí saiu sangue na urina, constatou sangue na urina. E aí eu falei, não, eu não vou aceitar, porque eu fiz a oração, eu já fui curada, o sangue parou, não tava saindo mais e eu não aceito o diabo colocar dúvidas no meu coração. E eu peguei, entreguei a urina pra enfermeira, fiz oração com a urina na mão, entreguei pra enfermeira e aí eu fui, deitei lá, eles vieram me colocar mais soro. Quando eu fui novamente pro banheiro, que eu quis ir pra testificar aquilo que eu já tinha afirmado no meu coração, não tinha nenhum sangramento. Fiz xixi, não saiu sangue. Então, assim, às vezes a gente... Deus permite que a gente passe por algumas circunstâncias, por algumas provações, pra ver se a gente está na fé, se a gente realmente... né, tenha certeza de quem é Deus, de quem somos em Cristo. E eu tenho totalmente essa certeza. E o diabo não vai me parar, então não deixe o diabo parar vocês também. E sobre isso, né, dando adentro nisso, em Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo fala sobre nos alegrarmos no Senhor. E ele reafirma que não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas nos estimula a orar ao nosso Pai sobre qualquer coisa. Não que Deus já não saiba o que acontece conosco, né? Foi como eu disse, não que Deus não aceitou a oração do pessoal antes, não que Deus já não sabia. Não, Deus sabe, mas Deus tem um propósito e Ele faz com que a gente, através dos pequenos detalhes, se a gente estiver ouvindo a voz dEle, Ele de certo modo acalma a gente, para que a gente não fique ansiosos. Então, mas não que Deus não saiba, né, o que acontece conosco, mas que a gente possa contar com Ele, sabe, em todos os momentos. Ele faz a gente passar por essas provações pra gente ter aquele tempinho de intimidade que é necessário. Então, só conhece os segredos de Deus quem tem intimidade com Ele. A intimidade vem através da busca, através da leitura da palavra e através da devocional diária que tem que ter. Então, gente, ó, o tempo estourando. Outro adentro. Eu não consegui participar, né, da apresentação, que foi no sábado, porque eu fui liberada no domingo após o almoço. Mas eu creio que Deus tinha um a mais ali pra fazer na vida daquelas pessoas que estavam ali junto comigo internada. E Deus me usou. E como eu já disse pra Ele, eu vou deixar Ele me usar em qualquer momento. Então, se for preciso eu renunciar a algo que eu queria muito desde o ano passado, que assim seja, porque é necessário. Então, sabendo de todas essas coisas, eu gostaria de fazer um convite a você, para que você abra os seus olhos e consiga enxergar a beleza do Senhor nos pequenos detalhes e os feitos dele também. Veja a grandeza, a beleza e não negligencie o amor dele para conosco, sabe? Não questione, não se sinta menos, não se sinta revoltada por isso. Porque Deus é um Deus de milagres, Ele é um Deus que realiza coisas maravilhosas na sua vida. Então, mesmo que sejam pequenos detalhes, agradeça, seja grato. Então, foi necessário passar por esse processo para que eu possa entender o mover de Deus, o agir de Deus na minha vida. Então,
Não guarde somente isso que eu acabei de falar pra você. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem para as outras pessoas. Vai ficar gravado aqui. Então, essa mensagem pode servir, né, de muita utilidade para o próximo. Então, eu vou deixando vocês por aqui. Semana que vem eu volto, tava com saudades. Parece que eu faltei uma vida, mas faltei um só. Mas quando a gente faz as coisas com amor, a gente sente, né? Quando a gente deixa de fazer. Você tem que se ausentar. Eu queria falar pra vocês que amanhã, quem vai estar aqui? Caixinha de Promessas, com o pastor Luiz, ou com o Hibert. E toda terça-feira tá aqui os Jovens Reconectados. Toda quarta-feira a Dona Gisela, com o programa dela Pode Vir Mulher. Toda elegância e maturidade que ela tem, experiência de vida pra passar aqui pra vocês. Toda quinta eu tô aqui com o quadro Sempre Femininas. E amanhã tem culto, tá? Depois do podcast do pastor, tem culto. Então venha nos visitar. Estamos localizados na Avenida Manuel Caltabiano, número 444, Vila Molica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham se identificado com o que eu disse hoje. E até a semana que vem. Beijos!